A paz do Senhor. Hoje é dia 20 de junho de 2020. Nós estamos aqui mais uma vez trazendo uma palavra, de esperança, uma palavra de evangelismo, dentro do canal. Queremos lembrar a todos que o canal tem o nome Jesus é a Nossa Vitória. E pedimos a todos que compartilhem, entrem ali, se inscreva, dê um like e divulgue ali aos seus próximos, parentes, colegas, aqueles que não conhecem a palavra do Senhor. E hoje nós trouxemos um texto em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 19 e 20, para meditação neste fim de semana. Vamos ler a palavra do Senhor. Em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Porque todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua relha, a sua enxada, o seu machado e o seu sacho. Amém? É um texto da palavra que vai nos trazer grandes ensinamentos. Primeiro a gente vai situar o contexto histórico sobre o momento que Israel vivia. Os filisteus, naquele instante, naquele momento, era uma nação muito poderosa, ali ao redor de Israel, que invadiu Israel e dominou Israel. E eram homens, na sua maioria, que tinham uma estatura não convencional, eram homens considerados gigantes, maiores, tanto que a gente vai constatar nos capítulos seguintes que Davi vai derrotar Golias, um homem de quase 3 metros de estatura. E também era um povo que lidava bem com os metais, para fazer armas bélicas. Entenderam? E dentro desse contexto histórico, nós vamos entrar na palavra, e a primeira coisa que a gente vai falar é sobre o ofício do ferreiro. O ofício do ferreiro era de grande valia naquela época, porque as nações tinham a sua subsistência, atividades agropastoris. Então as nações precisavam, e principalmente Israel, de ferramentas para que trabalhasse no campo. E o ferreiro era que produzia essas ferramentas. Outra importância do ferreiro era que ele também construía as armas de guerra, as armas bélicas, para que uma nação se defendesse, ou, se ela tinha uma intenção de dominar, que ela invadisse outros territórios. Então, nós temos agricultura e temos defesa, da sua nação. Olha a importância do ferreiro. E o texto inicia dizendo que os filisteus não tinham proibido, que não havia nenhum ferreiro mais em Israel, porque os filisteus haviam proibido esse ofício lá. Então, os hebreus não tinham espada nem lança. Então, não tinha o ferreiro, não tinha armas para se defender. Primeira situação. E essa segunda situação é que o povo de Israel tinha que descer aos filisteus, que é o versículo 20, para amolar cada um a sua ferramenta, seu machado, enxada, sua relha, o seu sacho. Olha que interessante, irmãos. Descer aos filisteus. Daqui a pouco nós vamos estar explorando isso melhor. A primeira lição que a gente aprende com esse texto da palavra é que nenhuma arma humana é poderosa contra Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Então, nós podemos citar o texto posterior a esse, alguns capítulos depois, que Davi vai enfrentar Golias, um homem de quase 3 metros de estatura. Ele vai enfrentar Golias com armas que não são armas humanas. O homem por si só já era um gigante, já era poderoso, e Davi, um homem franzino, de um gentil semblante, como diz a palavra, gentil aspecto,
pequeno diante daquele gigante, e ele vai enfrentar Golias com 5 seixos no seu alforje de pastor e um cajado na mão. Até tentaram vestir Davi, né, com uma armadura poderosa. E a palavra diz que Davi não conseguia se mexer, praticamente. Ele retirou aquela armadura e foi com suas armas. As armas que ele tinha, que tipifica para nós o que nós acabamos de dizer. Que nenhuma arma humana é poderosa ou superior a Deus. As armas do Senhor. Olha para você ver, 5 seixos, 5 pedrinhas, né? Um alforje de pastor e um cajado na mão. Davi foi ao gigante, foi contra a sua luta, contra o seu problema, né? Contra a sua razão, contra os seus conceitos, contra toda a adversidade que estava sobre Israel, com a palavra de Deus. 5 seixos no alforje de pastor. O pastor tipificando Jesus, aquele que vai conosco, aquele que está conosco, aquele que nos guarda, que morreu por nós. Os 5 seixos, já falei, a palavra de Deus que é poderosa, e o cajado na mão, a direção do Espírito Santo. Olha para você que maravilhoso, que extraordinário, mostrando que as nossas guerras, as nossas batalhas, elas são espirituais. Elas não são travadas nesse mundo, elas são travadas nas regiões celestiais. É onde a gente luta contra principados, potestades, onde vencemos as batalhas. Quando nós entendemos isso, né, nós combatemos, nós vencemos as batalhas, porque somos poderosos? Precisamos de armas, lanças, espadas? Não, porque impedindo Deus, agindo Deus, quem impedirá? Davi vai diante de Golias, um homem poderoso, de uma nação poderosa, e derruba ele com uma pedrada na testa. Olha que interessante, irmãos. Hoje, o crente, o cristão, o servo de Deus, ele tem que entender, primeiramente, que nós não temos que descer aos filisteus. Que nós não precisamos e não temos que usar as armas deste mundo, né? Nós não temos que vencer com os nossos conceitos. Não estarmos calados, né? Deus age a nosso favor. É a oração, é a busca, é a intercessão, é o joelho no chão, dobrado. Nós não temos que descer aos filisteus. Amolar as nossas armas com os filisteus? A palavra diz, não havia ferreiro em Israel. O povo de Israel, ele era temido ali ao seu redor, porque as nações sabiam que quando eles saíam à batalha, era Deus que pelejava por eles. Só isso já causava um assombro tremendo em todas as nações ao redor. E naquele momento não havia ferreiro. Meu irmão, minha irmã, não há ferreiro na sua vida, não há Deus de Israel na sua vida, não há Jesus Cristo que morreu naquela cruz por você. Você está precisando descer aos filisteus, buscar livros de autoajuda, conceitos humanos, armas humanas? Que o Senhor tenha misericórdia disso. Tenha misericórdia. A sua arma, ela é espiritual. É o cajado na mão. É a palavra, é o jejum, é a oração, é a busca incessante. Nós gastamos muito tempo da nossa vida amolando as nossas armas com os filisteus, em coisas que não edificam. Quer ver um exemplo? Nós gastamos minutos, horas do nosso dia nas redes sociais. É errado usar as redes sociais? Jamais. Não. Hoje é ferramenta, inclusive, de trabalho.
mas não fazemos para a edificação do nome do Senhor. Gastamos horas produzindo coisas que não edificam, enquanto poderíamos gastar minutos orando, clamando, suplicando a Deus. Olha que interessante, não havia ferreiro em Israel. A pergunta que fica para você é: há ferreiro na sua vida? Jesus está na sua vida? É uma lição que a gente tem que aprender. Eu até anotei aqui que ainda que falte recursos materiais ou qualquer tipo de recurso que você está precisando nessa hora, não podemos esquecer da providência divina. A palavra do Senhor é clara no Salmo 37, versículo 25. Mesmo que falte recursos, ela nos diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Meus irmãos, outro ensino que a gente tem que nos aprofundar é nesse. Deus está no controle de todas as coisas. O lamento, o murmúrio, ele não pode fazer parte da sua vida. A palavra diz que nessa hora, eu até separei outro texto aqui, em 2 Coríntios, né, no capítulo 12, versículo 10, que fala que essa questão do lamento, do murmúrio, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. A palavra de Deus é clara. A palavra de Deus é clara. Nada pode nos separar do amor de Cristo que há em nós. Nem as tribulações, perseguições, nada desse mundo, coronavírus, né? Deus está no controle da situação. Se você perdeu seu emprego, está desesperado, confie na palavra do Senhor. Ore a Deus. Entregue a sua vida ao Senhor. Você não precisa de buscar fora da presença do Senhor. A sua vida tem ferreiro. A sua vida tem um Deus que é vivo. Jesus Cristo morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. O Deus Pai Todo-Poderoso está no controle de toda a situação. Hoje, irmãos, a gente tem que meditar nessa palavra, entender que ela não é para o outro, ela é para mim, ela é para você, porque não havia ferreiro em Israel. A nação que tinha uma grande experiência com Deus, ela deixou, né, de buscar a presença do Deus vivo. Será que nós não estamos deixando de buscar a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E confiando as nossas vidas, os nossos recursos em coisas desse mundo? Tem pessoas padecendo nessa hora, preocupadas. A gente não tira a razão, a gente não está dizendo que não tem que se preocupar, mas a gente tem que aprender da palavra que temos que descansar em Deus. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa paz. Ele sempre foi conosco, Ele sempre será. Ele é o Deus de paz, de justiça. Ele é que te alcançou. Ele é um Deus de misericórdia. Então, irmãos, a gente vai terminar essa palavra dizendo para todos nós: existe ferreiro em Israel. Existe. E que você pode amolar as suas ferramentas com esse ferreiro. Existe um Deus na sua vida. E existem armas
capazes de vencer todas as suas lutas, todas as suas provas e todas as suas adversidades. Nos despedimos aqui, pedindo novamente que você compartilhe essa mensagem, que ela possa ser uma bênção em sua vida, como um dia ela foi na minha vida. Em nome de Jesus, agradecemos a sua paciência. A todos a paz do Senhor.